Ora boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica, da ciência filosófica e individuologia, que é uma filosofia da individualidade aplicada à consciência e à felicidade, criada por mim. Aproveito para dar a sugestão para subscreverem o canal, para acompanharem o resto dos meus vídeos, para acompanharem o meu trabalho. Coloquem lá em cima no sininho e sempre que publicar um vídeo, se tiverem interesse, sempre que publicar um vídeo, irão receber uma notificação. Caso tenham interesse, como é óbvio. E o tema que eu escolhi para hoje é sexualidade, machismo, a sexualidade doentia. Eu tenho vindo a estudar a sexualidade de uma maneira ou de outra, mas a sexualidade de uma perspectiva mais filosófica e espiritual. Tenho estudado o budismo, tenho estudado o Tantra Yoga, tenho estudado o taoísmo, tenho estudado uma data de filosofias que ajudam uma pessoa a pensar o comportamento humano no sentido geral. Porque é que as pessoas fazem determinadas coisas? Uh, Porque há um machismo que faz toda a gente sofrer, faz homens e mulheres sofrerem. E há um machismo que é relativo a arquétipos socioculturais que as pessoas incorporam e que fazem com que tenham determinados comportamentos sem se aperceberem. E além deste machismo, que faz com que haja estes comportamentos de forma inconsciente, que as pessoas vão incorporando socioculturalmente e que vão realizando, vão materializando, há também a chamada energia sexual, que poder-se chamar Kundalini, uma energia primitiva, básica das pessoas, que impele as pessoas a fazerem determinadas coisas sem elas se aperceberem. Então nós juntamos a questão cultural, sociocultural, e juntamos a questão da energia sexual. Porque os animais têm cio, mas as pessoas, de uma maneira ou de outra, também têm cio. Também são movimentadas por energias sexuais poderosas, são impulsionadas a fazer determinadas coisas sem elas se aperceberem. E isto é muito importante quando se quer ter um discurso acerca da felicidade e um discurso acerca da independência emocional e intelectual. Porque uma pessoa que fica doente com as energias sexuais e que faz coisas sem se aperceber e que não para pensar, para sentir e que não se centra em si, porque uma das questões da sexualidade, e por isso é que o budismo pratica o celibato, é que uma das questões que uma pessoa compreende a sexualidade básica, sociocultural, que as pessoas vivem, a sexualidade no sentido geral, é que a pessoa precisa do outro. A mesma razão que leva o budismo a praticar o celibato, e eu não sou nem contra nem a favor do celibato, é só um caminho simplesmente, não é a mesma razão que leva no cristianismo, ou no judaico-cristianismo, ou nas religiões ocidentais a praticar o celibato. O budismo não incentiva, ou não se pratica o celibato no budismo, entre aspas, porque se considera que o sexo é pecaminoso, não tem nada a ver com isso. Uh, Como se considera muitas vezes nas religiões ocidentais. Não se acha que o sexo é pecado, não tem nada a ver com isso. Temos que compreender que a filosofia oriental e a filosofia ocidental são muito diferentes. As orientações, as razões, os arquétipos são bastante diferentes muitas vezes. E não são as mesmas. É que na filosofia budista, não só na filosofia oriental, uma pessoa sabe muito bem o que é que leva as energias sexuais a fazer. Primeiro nós temos que compreender o mesmo que leva uma pessoa estar doente sempre a procurar, o sexo oposto sempre a procurar alguém para fugir do vazio interior, da carência, frustração afetiva e sexual, é o que levou aos grandes imperadores a querem conquistar mais território, a querem ter mais, que mais e mais e mais e mais. São as energias sexuais que levam a fazer isso. Vocês já vão compreender porquê. Uh, eu na conversa com uma pessoa, que eu não vou dizer quem, mas eu sou muito atento a essas questões. Porque o importante aqui não é ser julgador nem moralista, é refletir acerca de assuntos. O importante é a felicidade das pessoas. Claro que às vezes tem de se tocar em assuntos confortáveis e em assuntos muitas vezes que as pessoas não estão habituadas a tocar. Eu sei que muito provavelmente essas pessoas que estão a ver desse lado não estão habituadas a este tipo de assuntos. Ou pessoas da terra ou do vivo. Uh, e essa conversa, eu já sabia disto, já tenho noção disto. Que há uma amiga que é poderosa. Essa pessoa em questão falou que há uma amiga que sabe mas isto acontece em geral. Que sabe que é boa, que é atraente e que é poderosa, nesse sentido, poderosa, vamos lá ver. E que faz o que quer dos gajos. O que é que eu quero dizer com isto? Ela é capaz de pedir favores, leva-me aqui, leva-me acolá, faz-me isto, faz aquilo, dá sempre esperança do gajo, entre aspas, ter relações sexuais com ela de uma maneira ou de outra, porque a energia sexual as pessoas só pensam nisso quase. Porque sabe como é atraente, sabe que tem esse poder. Vocês estão a compreender? Poder. Numa sociedade machista, homens e mulheres saem a perder.
Eu vou explicar mais ou menos o que é que acontece numa sociedade machista, em que as pessoas incorporam o machismo. Não é o que as pessoas são arquétipos socioculturais que as pessoas incorporam de forma inconsciente, ora, sem se aperceberem. A mulher tem de ser poderosa, a mulher tem de ser atraente, a mulher tem de fazer tudo para chamar a atenção. E porquê é que às vezes as mulheres, isto é dito por mulheres, são muitas vezes cobras umas com as outras, víboras. Isto eu também já reparei. Quando vem, quando às vezes sai com mulheres mais atraentes, eu reparo como outras mulheres olham para elas. Nem que seja a minha irmã. E as pessoas olham para. As mulheres olham com um olhar de competição. Os homens também olham com músculos e esse tipo de coisas. Mas, para vocês verem, a energia sexual faz isto. As pessoas não se apercebem. E elas que ficam a criticar a roupa e não sei o quê. Ficam a criticar-se umas às outras. Porque isto não quer dizer que todas as mulheres sejam assim. Isto é sintomas de uma sociedade machista. É o que acontece. E ambos saem a perder. Homens e mulheres. Porque há uma competição, porque tem de ver qual é a mulher que chama mais atenção. Então, a mulher tem, entre aspas, numa sociedade machista, a exigência de ter um corpo ideal, entre aspas, chamar a atenção do homem, e o homem tem, entre aspas, a exigência de ter dinheiro. Porque a mulher tem de ser poderosa. Porque numa sociedade machista, o homem sustenta a mulher. Estão a compreender? Uma sociedade machista. Então, o homem tem de ter dinheiro para pagar. Porque uma sociedade machista, o homem é que paga sempre as contas, entre aspas, e a mulher tem de ter o corpo ideal, tem de ser poderosa para chamar a atenção do macho, entre aspas. Sociedade machista. Por isso é que as mulheres competem muito umas com as outras. De forma inconsciente, elas não se apercebem. É a energia sexual e é o machismo. Aquela sai com olha para aquela menina, olha para aquilo, não sei o quê, olha para aquilo, não sei o quê. Olham muito mais para as outras. Às vezes olham mais para as mulheres, às vezes olham mais. Mulheres que gostam de homem, a maioria, olham mais para uma mulher que está com aquela outra roupa do que para o homem atraente. Porquê? Porque é o machismo, é a energia sexual, é a competição. Todas estas questões de energia sexual são energias de competição, as pessoas não se apercebem. Então, o homem tem de ter dinheiro para pagar. E se não tiver, ele sente-se mal, ele sofre com isso. A mulher tem de conquistar o homem a partir da sua aparência para o homem pagar as contas. Mas depois é a mesma mulher que por depender financeiramente do marido, isto numa sociedade machista, que se for preciso leva no focinho, se for preciso é maltratada. E temos que compreender depois o corpo envelhece, a mulher se está dependente do homem, de repente o homem infarta-se e manda embora. E ela vai ter mais dificuldade em chamar a atenção, porque vai ter de competir e de concorrer com outras mulheres mais novas e mais que chamam mais a atenção, se for preciso. Vocês estão a compreender a energia sexual. Isto tudo estudando o Tantra Yoga, estudando uma data de filosofias, também para compreender como é que funciona a energia sexual das pessoas. A energia doente, da carência, do desejo, da frustração. E no budismo escolhe-se muitas vezes o celibato por causa disto, porque sabe todos estes jogos de frustração afetiva e sexual que existem. E hão de reparar, as pessoas quando andam à caça na rua, saem à noite à procura do sexo oposto, ou do mesmo sexo, seja o que for, por causa da energia sexual, impulsionados pela energia sexual, e às vezes as conversas têm umas coisas outras, aquele rapazito, aquela rapazita, e não sei o quê, aquela rapariga, e não sei o quê, estão sempre a falar em relacionamentos, estão sempre a falar em... E essas pessoas depois estão sempre a falar em relacionamentos, sempre a falar noutra pessoa, isto e aquilo, e vai saber, as pessoas nunca param para olhar para dentro. As pessoas sofrem por causa da... Esta é a questão, por isso é que a sexualidade precisa ser abordada nos sistemas de ensino. As pessoas sofrem muito por causa da energia sexual. As pessoas fazem coisas... As pessoas carentes com frustração e afetiva sexual são capazes de fazer sexo com uma pessoa nociva, com uma pessoa, se for preciso, nem gostam, mas porque precisam de sair daquele vazio interior, daquela carência. E o desejo sexual, e nós não podemos confundir prazer sexual com desejo sexual. Uma coisa é o ter prazer sexual por si só. Outra coisa é eu estar no estado de carência e o desejo pressupõe uma carência. Eu estar sempre a desejar alguém e esse desejo pressupõe uma carência. E muitas vezes tem a ver com um vazio existencial, um vazio interior. Uma falta de atenção relativamente à própria interioridade. Às próprias frustrações e insatisfações afetivas e sexuais que não têm a ver com a prática do sexo em si. Uma pessoa pode passar a vida a praticar o ato sexual e continuar insatisfeita, frustrada, insatisfeita, infeliz. Porquê? Porque há ali uma questão da alma que não está a ser resolvida. Há ali uma questão de frustração e insatisfação da vida no sentido geral. Há ali um vazio existencial que não está a ser resolvido. A pessoa muitas vezes procura o prazer sexual para fugir de algo e não por si só. Estão a compreender? Nada disto que eu estou a falar é contra o prazer ou contra o ato sexual. Antes, pelo contrário, eu quero que as pessoas sejam felizes.
E para isso eu estudo Tantra Yoga, estudo Taoísmo, estudo uma data de escolas, procuro estudar de uma maneira ou de outra, e vou estudando o comportamento humano de uma maneira, no sentido geral, de uma perspectiva filosófica, psicológica e espiritual, para compreender o que é que leva as pessoas a fazerem, estarem sempre a pensar nas outras pessoas, sempre à caça de alguém, à caça no sentido sexual, conquistar o companheiro ou a companheira, mas dentro delas estão sempre mal, mesmo que conquistem. Então, as pessoas querem, o homem quer a mulher ideal, muitas vezes, numa sociedade machista e de competição, para andar a passeá-la na rua. Assim, olhem para mim, que eu conquistei esta mulher. Eu conquistei esta mulher. A relação de posse. Estão a compreender? Esta mulher é minha. Depois temos de casar, porque ela tem de ser minha. E a mulher tem de casar, porque o homem tem de ser dela. Tem uma posse. Estão a compreender? Tudo é energia sexual. As mulheres a competirem umas com as outras, assim, tipo víboras. Isto dito por mulheres. Porque uma tem de chamar mais a atenção que a outra. E onde é que está o amor nisto? Onde é que está a amizade, o carinho e o respeito? E porquê é que as pessoas fazem isto? De forma inconsciente, sem se aperceberem. É a energia sexual, a energia machista. O homem tem de chamar a atenção, o homem ou tem de ter mais dinheiro, o homem endivida-se a comprar um carro que não tem dinheiro. As mulheres também. Mas o homem endivida-se para comprar um carro que muitas vezes não tem dinheiro para sustentar, ou faz de tudo para ganhar, destrói a sua saúde, porque tem de trabalhar muito, para ganhar muito dinheiro, para ter o carro, para sustentar e para conquistar a mulher a partir de um carro. Uma mulher que é conquistada a partir de um carro, eu não sei se será a melhor coisa. Um homem que quer conquistar uma mulher a partir de um carro, eu também não sei se será o melhor exemplo, porque são pessoas que estão perturbadas, insatisfeitas, infelizes. Estão a compreender? Tudo isto que leva as pessoas muitas vezes a endividarem-se, os grandes conquistadores a querem ter um grande império, não é? A maioria homens, uma sociedade machista, tem a ver com a energia sexual. Grande parte daquilo que as pessoas fazem, sem se aperceber, tem a ver com a energia sexual. E não é problema ser energia sexual, estar no meio. O problema é ser só energia sexual. O problema é ser uma energia sexual doentia, que não está trabalhada, que não tem consciência. Uma pessoa não tem consciência dela. Ela não está harmonizada. Então as pessoas são impulsionadas a competir, a ganhar umas às outras, têm de ter mais, têm de ser melhores, têm de ficar em primeiro lugar, têm de... Tudo por causa da energia sexual. As pessoas não têm noção. Porque a pessoa tem de conquistar o sexo oposto, ou do mesmo sexo, se for homossexual. Aqui não interessa, aqui não há homofobia. Este discurso em que eu estou a falar acerca do machismo e da energia sexual doentia serve para pôr as pessoas a pensar o porquê que fazem determinadas coisas, sem se aperceberem. Esta é a questão, sem se aperceberem. A questão do inconsciente, às vezes, é a falta de consciência. A pessoa não coloca consciência naquilo que está a fazer. A pessoa faz por piloto automático. Então, tem de trabalhar muito, tem de ter muito dinheiro, tem de conquistar um império, para poder comprar um carro, para poder ter coisas para mostrar, que é para conquistar o sexo que uma pessoa deseja. Para poder sair do vazio, da frustração, tem de conquistar o outro lado. Tem de ser a posse do outro lado. Tudo para fugir, para tentar compensar o vazio interior. Falta de autoestima, a frustração afetiva e sexual, que muitas vezes precisa mais de meditação do que prática do ato sexual, mas ao mesmo tempo também é preciso, como a sociedade reprime e oprime afetivamente e sexualmente, muitas vezes por causa das religiões, a pessoa mesmo que faça sexo, a pessoa está reprimida e oprimida porque acha que sexo é pecado, incorporou que sexo é pecado, enquanto na filosofia de Tantra Yoga o sexo é divino, porque tudo é divino, então o sexo é divino. E os homossexuais? O sexo entre os homossexuais também é divino. Enquanto na filosofia oriental, neste caso, no Tantra Yoga, é divino. Na filosofia ocidental ou nas religiões, nos arquétipos socioculturais, o sexo é pecado, a pessoa incorpora, a pessoa reprime-se, oprime-se, a pessoa esconde-se para ter prazer, a pessoa foge para ter prazer. As pessoas estão reprimidas e oprimidas. Então, não se trata apenas... Há muitas questões envolvidas na frustração e insatisfação afetiva e sexual. Afetiva e sexual. Amorosa, sentimental, seja o que for. Há muitas questões. E elas não são resolvidas enquanto uma pessoa estiver sempre atenta às outras, sempre a olhar, sempre à casa. Naquela daquela pessoa que me vai tirar deste vazio. Naquela daquela pessoa que me vai dar o orgasmo e que me vai tirar do vazio interior. Estão a compreender? Isto não significa que o orgasmo seja uma coisa por si só má. Não tem nada a ver com isso. Significa que há coisas que nós temos a ilusão que vão resolver o nosso vazio e que não vão resolver. Que não vão resolver. Imagina num gráfico em que o zero é o normal e para cima é o estado de prazer e felicidade. Por norma as pessoas estão abaixo de zero.
Normalmente as pessoas estão abaixo de zero, muito abaixo de zero do gráfico. As pessoas estão frustradas, estão insatisfeitas, estão infelizes. E quando procuram sexo, porque é a coisa que dá mais prazer aqui no mundo, o orgasmo, o pico de prazer, dá muito mais prazer em geral que viajar, de comer, do que seja o que for, a pessoa em geral está abaixo de zero. Então a pessoa procura o orgasmo, tem de procurar rápido, é a questão da rapidinha, e no Tantra Yoga não há rapidinha. A pessoa procura o orgasmo rápido, a pessoa procura o prazer, normalmente com o sexo oposto, procura alguém para dar esse prazer, porque tem mais prazer com alguém. A pessoa tem de procurar, a pessoa faz tudo para conquistar o outro lado, cada um à sua maneira, ora com o corpo ideal no ginásio, ora ter um carro para sentar na rua, tudo energia sexual. Muitas vezes um carro não tem dinheiro para comprar. O problema não é ter o carro, o problema é o que é que nos leva a fazer as coisas. O importante é a felicidade das pessoas. Então, uma pessoa está abaixo de zero, tem de procurar o prazer para fugir daquele estado. Chega, está a subir, sobe em cima no gráfico, já saiu de baixo de zero, tem um orgasmo, pum, volta lá para baixo outra vez. Para baixo de zero. A pessoa não resolveu o problema. Estão a compreender? Isso não significa que o orgasmo seja por si só uma coisa má, ou que o prazer sexual seja mau, ou que o prazer no sentido geral seja mau. Não. Significa que há coisas que nós pensamos que nos estão a resolver o vazio interior, a falta de autoestima, a frustração afetiva e sexual, a repressão e a opressão afetiva e sexual, que nos estão a resolver isso e não estão a resolver coisa nenhuma. Uma pessoa só está a fugir de si. Uma pessoa só está a tentar compensar algo. E porquê é que eu faço esta reflexão aqui? Estranha para muita gente que não está habituada a este tipo de assuntos. Porque há muita coisa que nós fazemos sem nos apercebermos, como se fôssemos animais consigo. Na rua há muitas coisas que nós fazemos todos os dias e que não resolvem o vazio da alma, que não nos resolvem, não nos fazem felizes, sem nos apercebermos. E tem a ver com a energia sexual. Perceberam porque é que no budismo se pratica o celibato? Porque no budismo, de uma maneira ou de outra, sabe-se todos estes conflitos, toda esta competição, toda esta dependência emocional do outro para nos dar prazer. Todo este tipo de coisas que acontece por causa da energia sexual. Não é por causa de... Eu não estou a fazer o apelo ao celibato, não tem nada a ver com isso. É para compreendermos o que é que está por trás de muitas filosofias. Porque é muito diferente, o celibato do budismo, por exemplo, ou de muitas filosofias orientais, é muito diferente do celibato das religiões ocidentais, onde há repressão e opressão afetiva e sexual. É muito diferente, onde o sexo é visto como pecaminoso. No Tantra, o sexo é visto como divino, algo divino. Então as pessoas não têm de esconder, as pessoas não têm de se sentir reprimidas ou oprimidas no ato sexual. Porque é algo divino, só estão a fazer algo divino. Estão a fazer mal a ninguém. Estão a compreender? Então, há muitas frustrações, há muita repressão e opressão afetiva e sexual que uma pessoa tem, que nos leva à infelicidade, em que uma pessoa não se apercebe. E há muitas coisas que as pessoas consideram certas e que são questões culturais apenas, e que são a causa do próprio sofrimento e da própria infelicidade. Mas há um conservadorismo. A pessoa quer conservar, muitas vezes, exatamente aquilo que lhe faz mal. Conseguem compreender? Grande parte daquilo que as pessoas fazem tem a ver com a energia sexual. As pessoas querem conquistar. As pessoas querem conquistar o sexo oposto. A mulher tem de se produzir, a mulher compete uma com a outra, tem de se produzir, tem de chamar a atenção. De uma sociedade machista para lhe pagar as contas. A mulher incorporou uma forma de viver machista. E eu sou a favor do movimento feminista, da emancipação das mulheres, as mulheres se tornarem mais poderosas, não dependerem dos maridos, não dependerem dos namorados, financeiramente e afetivamente e emocionalmente, e os homens também, de uma maneira ou de outra. E o homem sente aquela pressão de tem de ter sucesso, tem de ter muito dinheiro, tem de ter um carro para mostrar, para conquistar o sexo oposto. Porquê é que normalmente as pessoas... Porquê é que há aquela questão das pessoas engordarem depois de casarem? Estatisticamente, é que vale o que vale. Porquê? Porquê é que depois de casar parece que perde interesse muitas vezes às pessoas? Não é? Todos os casos não são todos iguais. Porque depois de casar há o símbolo da posse de arquétipos socioculturais. Quer dizer que toda a gente se casa por causa disso. Mas já, uma sociedade machista, estes são a maior parte dos arquétipos socioculturais que a pessoa imita de forma inconsciente. Ao símbolo da posse. Aquela pessoa é minha. Eu já não tenho de fazer tudo para lutar por ela. Que essa pessoa já é minha. De forma inconsciente, a pessoa não se apercebe. Ela já está dentro do meu cercado, já está dentro do meu império, do meu território. É outra pessoa. Portanto, vou relaxar. Não tenho que fazer nada para conquistar. Já é da minha posse. De posse. Vão perceber a relação de posse. Tem a ver com a energia sexual. Não tem nada a ver com amor. Amor
Nós temos de ter consciência disto. Amor não tem nada a ver com paixão e não tem nada a ver com sexo. Amor é uma coisa, sexo é outra. Paixão é uma coisa doentia. A pessoa só pensa noutra pessoa. A pessoa está sempre a pensar noutra pessoa. Isso é doença. Isso não tem nada a ver com amor. Matar em nome da paixão, isso é doença. Matar em nome do amor, isso não existe. Não se mata em nome do amor, entre aspas. De matar, de assassinar. Porque o amor é um elevado estado de consciência. Claro que uma pessoa pode fazer o ato sexual com alguém que se ama. Isso é outra coisa. Mas o amor é uma coisa, sexo é outra. Há um grande flagelo social que é confundir sexo com amor. Eu amo aquela pessoa, mas agora acho que já não amo. Eu amava muito e agora já não amo. Agora odeio aquela pessoa. Não, quem ama mesmo, o amor verdadeiro é incondicional, é universal, é para tudo, é para todos, é para os animais, é para a natureza, é para toda a gente de forma incondicional. Não dá para amar alguém e ser racista. Não dá. Não dá para amar alguém e odiar outra pessoa. Porque o amor é um elevado estado de consciência. Ele não coaduna com ódio, não coaduna com julgamento, não coaduna com culpa, não coaduna com nada disso. É um elevado estado de consciência. No meu entender. Amor não tem nada a ver com sexo. Uma pessoa pode amar muito uma pessoa, mas fazer sexo com outra porque tem mais prazer com outra. Porque o amor não tem nada a ver com sexo. Amor não tem nada a ver com prazer sexual. Agora, prazer sexual dá mais prazer com amor? Sim. No meu entender. Agora, não podemos confundir amor, que é um elevado estado de consciência, que uma pessoa ama toda a gente, porque é o verdadeiro, é incondicional e universal. Podemos confundir amor com prazer sexual. Isto é um grande flagelo. Não dá para amar uma pessoa e andar a julgar outra, e odiar outra, e ser racista, e inferiorizar as mulheres, já no feminino, como se a mulher fosse da posse. Porque a sociedade machista, a mulher é posse. O homem tem de pagar as contas. Eu sei, eu estudei em Coimbra com a minha irmã. Eu saía muitas vezes para passear com ela à rua. E nós alternávamos quem pagava as contas. Quem pagava o café, quem pagava o chá, quem pagava seja o que for. E se eu estendesse o dinheiro para pagar ao mesmo tempo que a minha irmã, as pessoas iam sempre buscar o homem. Porque o homem tem de pagar as contas. E se era a minha irmã a pagar, porque não sabiam que nós éramos irmãos. A mulher, notava-se, ela também sentia isso. O desenho, então ele sai com a namorada e ela é que paga. Ele sai com a namorada e ela é que paga. Estou a compreender o machismo, sem julgamento nem moralismo. Vamos analisar as coisas. O machismo que está por trás. É este machismo que leva com que as mulheres dependam e dependessem dos homens e levassem porrada deles e não pudessem sair de casa. Porque dependem financeiramente, o que é que elas podem fazer? É difícil, quando se depende financeiramente de uma pessoa. E o homem tem de pagar as contas. E o homem, se o homem receber, numa sociedade machista, se o homem receber menos do que a mulher, estão a compreender porque é que é difícil pagar para as pessoas, para uma sociedade machista, pagar mais ao homem do que à mulher. Pagar mais à mulher do que ao homem, pagar o mesmo. Porque o homem é que tem de pagar as contas. O homem tem de ganhar mais que a mulher. O homem sente-se mal se ganhar menos do que a mulher. A mulher com quem está. A parceiro ou parceiro, seja o que for. Estão a compreender? Isto é tudo fruto de uma sociedade machista que faz mal tanto ao homem como à mulher. Faz mal aos dois géneros. E tudo tem a ver com a energia sexual. O homem tem um pênis, a mulher tem um pipi, entre aspas, a mulher tem falta de pênis. A mulher, muitas vezes, numa sociedade machista, já se sente inferior por causa disso. Uma sociedade machista. E eu estava a falar dos jogos de sedução. Então, a questão de ser poderoso. Porque é que leva um homem... O que é que leva um homem, por exemplo, naquele discurso, daquela conversa que eu tive? O que é que leva um homem a sujeitar-se a fazer uma cena por uma mulher, a fazer coisas que, no fundo, se ele se parar um bocadinho para pensar, ele sente que não tem de fazer isso. Só para conquistar, só com a esperança de ter sexo com ela. Daquela conversa que eu comecei a ter há bocado. A pessoa sente tanta frustração, tanta insatisfação, que faz de tudo para conquistar o sexo oposto. Muitas vezes mesmo gastando o dinheiro que não tem. Comprando um carro que não pode ter. É aquela questão daquela citação associada ao Will Smith. Há pessoas que gastam dinheiro que não podem a comprar aquilo que não precisam para impressionar pessoas que nem sequer gostam, muitas vezes, entre aspas. Porquê é que as pessoas se endividam? Porquê é que as pessoas dedicam tanto tempo no ginásio para criar um corpo ideal? Porquê é que as pessoas, e às vezes descuidando do interior, as pessoas fecham os olhos e é um vazio? Sentem-se frustradas, insatisfeitas, estão sempre à conquista do outro, conquista do outro, da outra, sempre na que andam.
Tenho de sair à noite, eu tenho de conquistar, eu vou pegar a mulherada. Em brasileiro. Mas dentro está um vazio. A pessoa não se conhece a si mesma. Porque a energia sexual empurra para fora, já repararam? Tem de conquistar o sexo oposto. É o nosso ego, o nosso sistema de sobrevivência. Tem de conquistar, tem de reproduzir. Estão a compreender? E uma sociedade machista, a mulher sofre também em que sentido? A mulher tem de ter filhos. Uma mulher que diz que não quer ter filhos é julgada logo. A mulher sente-se inferior se não tiver filhos. O homem poderá sentir-se inferior se não fizer filhos. Estão a compreender? Tudo isto tem a ver com a energia sexual, com a energia da competição, com o sistema de sobrevivência do ego. É que uma pessoa faz coisas sem se aperceber. E uma pessoa vai fazendo essas coisas, vai fazendo coisas que uma pessoa parar um bocadinho para pensar: porque é que eu fiz isto? Foi energia sexual de forma inconsciente. É o cio das pessoas. Não é só os animais em si. As pessoas também têm cio. Uma energia sexual muito poderosa que leva as pessoas a fazer isto e aquilo. E as pessoas não se apercebem. E as pessoas dependem emocionalmente do outro. As pessoas, tudo aquilo que fazem, se repararem, por causa da energia sexual, tudo aquilo que fazem é pensar na conquista do outro, ou pensar na conquista da outra. Porque eu estou a falar para homens e para mulheres. Para heterossexuais e para homossexuais. Aqui não há homofobia. Então, tudo aquilo que uma pessoa faz, já repararam? Quando uma pessoa está presa na energia sexual doentia, uma pessoa não tem harmonizado a sua energia sexual, a pessoa faz para conquistar o outro, para conquistar a outra. Sempre a pensar fora, sempre na cama das pessoas. É por isso que alguém resolve o vazio interior. E a pessoa muitas vezes está reprimida e oprimida, efetivamente e sexualmente. O outro não dá prazer, porque a pessoa tem repressão, a pessoa nem se solta. O outro não dá prazer, a outra não dá prazer. São as outras pessoas que não sabem praticar sexo. A pessoa nem se coloca em causa, a pessoa nem olha para dentro a perceber que a pessoa que está reprimida e oprimida por si mesma, pela sociedade, por arquétipos socioculturais, pelas religiões. Estão a compreender? Seja quais forem as religiões. E nós temos de pensar acerca disto. Porque muitas vezes é aquilo que eu já me estou a repetir. Uma pessoa faz escolhas todos os dias e uma pessoa nem imagina porquê. E faz escolhas que destroem a própria vida. Uma pessoa endivida-se para comprar um carro, não tem dinheiro para pagar, mas porque tem de conquistar a mulher. Tem de conquistar aquela mulher. Tem de andar na rua, tem de chamar a atenção. As mulheres competem umas com as outras. Está ali um gajo bom, mas está ali uma mulher que está a chamar mais atenção que eu. Então o que é que vai para aquele? Começam a julgar, começam a falar mal, começam... Isto acontece mesmo. Isto também dito por mulheres. Ouvi muitas vezes mulheres a dizer que preferem estar com homens e não pela esperança do sexo. Preferem dar-se com homens porque às vezes as mulheres entre elas são muito mazinhas. E não é porque as mulheres são más por si só. É a energia sexual doentia. É o machismo incorporado de forma inconsciente que faz com que as pessoas estejam sempre a competir umas com as outras. De forma inconsciente as pessoas não se apercebem. E no meio disto tudo não há amor, não há respeito, não há compaixão, não há felicidade. E nem sequer há prazer. Porque a frustração e insatisfação afetiva e sexual não se resolve com sexo casual, não se resolve com fazer sexo para se fugir da frustração e insatisfação e da falta de harmonia que uma pessoa sente. O prazer sexual por si só não vai resolver isto. Agora, também não temos de retirar o prazer sexual da nossa vida, não é isso? Não temos de praticar o celibato. Às vezes um celibato temporário para uma pessoa ser obrigada é como o jejum temporário. Já está provado que faz bem à saúde. O jejum intermitente. Uma pessoa saudável, que come bem. Não é jejum para emagrecer à força. Não é assim. É preciso ter equilíbrio, ter prudência naquilo que se faz. Mas às vezes é preciso passar por um celibato temporário, intermitente. Para uma pessoa ser obrigada a lidar com aquilo que sente. Uma pessoa enfrentar o seu vazio. Enfrentar a solidão. Enfrentar as frustrações e insatisfações afetivas e sexuais. E conhecer-se a si mesmo. Mas um celibato temporário em que uma pessoa olha para dentro. E depois, quando uma pessoa voltar a praticar sexo, já não irá praticar sexo por carência. Irá praticar sexo por prazer. Ou por reprodução, se quiser. Estão a compreender? Porque há uma grande diferença entre prazer sexual por si só e procurar o prazer sexual para tentar compensar o vazio interior, a frustração e insatisfação afetiva e sexual. Que não resolve, o orgasmo não resolve. Eu já expliquei. A pessoa sobe lá em cima no gráfico e volta outra vez abaixo zero. Depois do orgasmo. Não resolveu nada. Porque às vezes há a repressão e a opressão afetiva e sexual que uma pessoa tem. A falta de autoestima, o vazio interior, o vazio existencial, o vazio da alma. Que tem de ser resolvidos. Porquê é que uma pessoa vira ninfomaníaca? A pessoa está completamente perturbada sexualmente. A pessoa não pensa noutra coisa. E acreditem que grande parte das pessoas
A maior parte das pessoas que não estão habituadas a lidar com este tipo de assuntos até podem estar a achar estranho aquilo que eu estou a dizer neste vídeo. Estou com energia sexual doentia. Não pensam noutra coisa. Tenho de conquistar aquele lado. Depois, quando se encontram amigos, a falar com amigos ou com amigas, seja o que for, só falam de relacionamento, só falam de outra pessoa, só falam daquela pessoa. E depois estão sempre com problemas com relacionamentos. As pessoas, no fundo, não estão com problemas com relacionamentos. As pessoas estão com problemas interiores. A pessoa, quando procura num relacionamento alguma forma de compensação e de fuga de problemas interiores, os relacionamentos vão sempre correr mal. Mas o problema não é o relacionamento. O problema são as pessoas que estão mal dentro delas e que procuram compulsivamente relacionamentos para fugir delas mesmas. Para tentarem fugir da solidão. Para tentarem compensar a solidão que sentem. Para tentarem fugir da frustração afetiva e sexual que não estão a resolver com os relacionamentos afetivos e sexuais. Estão a compreender? As pessoas não olham para dentro. Esta é que é a grande questão. A pessoa não olha para dentro. Porquê a questão da individuologia que eu criei? O discurso acerca da individualidade. Que é para ajudar a pessoa a centrar-se em si, de forma adequada, de maneira a perceber que o problema está dentro de si e que só a partir de si é que pode resolver a questão da falta de felicidade. E as próprias energias sexuais são impulsos interiores. Precisam ser trabalhados, harmonizados. Harmonizados. Não é tirar o sexo da nossa vida, não tem nada a ver com isso. É harmonizar a energia sexual. Que nos leva por isso é que uma pessoa, quando começa a meditar, começa a acalmar. Eu recomendo a meditação. A meditação é básica, é basilar para trabalhar as energias sexuais. Uma pessoa começa naturalmente, com a meditação, uma pessoa começa naturalmente a deixar de necessitar tanto do outro e da outra. Aquele desejo sexual, aquela carência sexual doentia, com a meditação começa logo a baixar. Então, quando começa a baixar essa doença, essa energia sexual doentia, o que é que começa a baixar? Uma pessoa trabalhada interiormente já não se sujeita a fazer coisas que no fundo não concorda para conquistar o sexo oposto só porque tem esperança de... Estão a perceber? Aquela pessoa que fez o favor a outra pessoa, aquela pessoa que fez que anda sempre atrás da mulher poderosa a ver se pesca alguma coisa, fazendo coisas que no fundo vai haver e não concorda com ela. A pessoa está desesperada. A pessoa, quando está desesperada com a energia sexual doentia, a pessoa está desesperada. A pessoa faz tudo para conquistar. Coisas que, no fundo, para um bocadinho para pensar, nem sequer concorda com elas. Agora, quando uma pessoa começa a meditar e a trabalhar o interior, a pessoa já não se sujeita a fazer sexo com pessoas que muitas vezes nem sequer gostam ou têm simpatia, para fugir da frustração e insatisfação afetiva e sexual, que a pessoa está harmonizada. Então a pessoa já não se sujeita a fazer certas coisas. A pessoa já não está nessa doença da competição sexual e não pensar noutra coisa. Porque esta é a questão que até se compreende também estudando a filosofia budista ou algumas escolas e da filosofia do Tantra Yoga. O desejo pressupõe uma carência. Eu estou sempre a desejar fazer sexo porque eu estou em carência. Carência de quê? Essa é a questão. Eu estou com carência de quê? Que vazio interior é que está dentro de mim? Que vazio, que carência da alma é que eu estou a sentir? Que me faz estar sempre em desejo? Porque o desejo pressupõe a carência. Agora, quando uma pessoa começa a meditar e trabalhar as suas energias, trabalhar a sua energia sexual, os seus impulsos, a desenvolver autoconsciência e autoharmonização, essa competição constante, inconsciente, essa energia sexual doentia começa a baixar. A pessoa começa a ganhar um poder verdadeiro. Não é um poder externo, superficial. É um poder interior puro, verdadeiro, radical, que vai à raiz. A pessoa já não se sujeita a fazer certas coisas por estar com carência e desejo sexual. A pessoa já não se sujeita a fazer certas coisas. Porque a pessoa, o verdadeiro poder está dentro de si. Isto já é quase uma palestra, já tem mais de meia hora. Não estava a contar fazer um vídeo tão grande. Mas eu espero esclarecer. O objetivo do vídeo não é ser julgador nem moralista. Porque o objetivo é contribuir para a felicidade das pessoas. Mesmo falando acerca de coisas desconfortáveis. Então, eu recomendo que estudem Tantra Yoga, recomendo que estudem filosofia budista, filosofia taoísta, estudem diversas escolas filosóficas. Estudem esta questão da sexualidade, da energia sexual, porque às vezes nós fazemos coisas sem nos apercebermos. E estamos infelizes e andamos a fugir de nós, a fazer escolhas que uma pessoa nem se apercebe. E infeliz. E não resolve a frustração e insatisfação afetiva e sexual. E vai-se adiando a felicidade. Portanto, fica aqui mais um vídeo com o objetivo de contribuir para a consciência e felicidade das pessoas. Se gostarem do vídeo ou dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Se estiverem mesmo interessados em acompanhar o meu trabalho, coloquem lá em cima no sininho.
Assim, sempre que eu publicar um vídeo, recebem uma notificação para o efeito. E sejam felizes. E cumprimentos filosóficos.